Bom, meus amigos e minhas amigas, esse promete ser um episódio histórico aqui no Masters of Marketing. Porque hoje a gente vai ter brinde, a gente tem leão e a gente tem o cara por detrás do leão. Tá aqui comigo o grande Guilherme Martins. Gui, antes de mais nada, finalmente a gente conseguiu marcar esse papo e hoje a gente vai fazer de tudo aqui. A gente vai conversar, a gente vai beber, vai brindar e vai falar um pouquinho sobre esse nosso querido colega que está aqui com a gente. É a terceira pessoa da nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Gui. Muito obrigado, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Bom, vou pegar minha cola aqui, que senão a Cris me mata. O Gui, na verdade, ele tem 20 anos de experiência em marketing, vendas e trade marketing, com passagens pela Whirlpool, Natura, General Mills e antes de entrar na Diageo em 2016, ele é casado, foi casado aí, já ia te colocar numa situação complexa. Desculpa, Renata, ele é casado com a Renata, pai do Bernardo, do Joaquim e da Estela. Ele conta como é que foi ele foi um dos primeiros executivos a experimentar a licença paternidade de 6 meses. Muito legal, isso a gente vai falar sobre isso já já. Que ajudou a tornar, se tornou um defensor da agenda de igualdade de gênero dentro das empresas. Gui, conta um pouquinho pra gente essa tua pegada familiar, essa história dos 6 meses de paternidade, e aí a gente entra no marketing por si só. Não, vamos lá. Essa experiência foi muito interessante porque ajudou até a moldar um pouco o meu olhar em construção de marca, né? O nosso papel como grandes anunciantes, esse lugar de privilégio que essas marcas que a gente trabalha têm e o papel que a gente tem em ajudar a moldar a sociedade que a gente quer ver lá na frente. Esse tema é um tema, para mim, que me toca muito pessoalmente, porque a Diageo foi uma das primeiras empresas que aprovou a licença parental de 6 meses em todos os países do mundo. Né? É uma licença que, independente do gênero, independente da composição familiar, independente do processo de geração do filho, se foi uma adoção ou um processo natural, a Diageo dá esses 6 meses de licença. E o grande objetivo disso é fazer com que o homem tenha a mesma experiência da mulher, né? Tanto no processo de geração de vínculo, mas também nas dores e delícias desse início de uma maternidade ou uma paternidade. A gente aprovou essa licença, acho que foi entre novembro e dezembro, e o meu segundo filho nasceu em janeiro. Foi 2020, então em janeiro de 2020 eu saí de licença em fevereiro, a pandemia começou em março. Um mês depois. Um mês depois. E esse processo foi muito legal, assim, primeiro de estar perto da minha família, de começar a entender isso de divisão de responsabilidade, né, e não ajudar em casa, como muitos homens dizem. Passei por um processo onde eu recebi várias perguntas: para que você vai fazer isso, né? O que você vai fazer em casa há tanto tempo? Qual que é o papel do homem e o papel da mulher? E eu lembro que nos últimos 2 meses passei também por um processo de, o que vai acontecer com a minha carreira? Será que a minha vaga vai estar lá? Será que mudou alguma coisa? Aconteceu a pandemia, então eu cheguei, as pessoas já estavam trabalhando nesse novo formato por 6 meses. E aí eu fui, né, absorvido depois pelo sistema e tive que aprender tudo de novo. Então foi um processo assim muito, muito bacana. Eu falei muito sobre isso na época, fui falar em outras empresas sobre o impacto dessa agenda, outras empresas que acabaram depois aprovando uma licença lá dentro. Então isso eu acho que forma não só pessoalmente, eu acho que tem um impacto enorme na nossa descoberta e nessa nova descoberta do que é ser pai, do que é ser homem numa sociedade de hoje em dia. Se você procurar no Google hoje homem de sucesso, tem um cara de terno ou que fez um triatlon, né, alguma vez, mas acho que a paternidade vem um pouco mais longe assim, né, nesse olhar. E tem esse outro lado de
de apoiar, de ter essa relação de parceria mesmo do homem e da mulher no desenvolvimento das carreiras e no desenvolvimento de que a mulher pode ser o que ela quer, o homem pode ser o que ele quer, mas só que tem que ser essa relação de parceria, porque senão só esse processo da maternidade acaba impactando, né? No meu caso, a minha esposa, a gente teve 3 filhos. Então você pensa na mulher, são 1 ano e meio em licença, mas são 3 gestações de 9 meses. Isso tem um impacto, né? Então se o homem não passa por isso, se o homem é opcional passar por isso... Ele não consegue vivenciar, né? Não consegue vivenciar e a mulher paga um preço, Sim. entendeu? Então, a partir do momento que uma empresa tem esse processo igual para o homem e para a mulher, é muito mais difícil aquele julgamento, né, da própria licença em si, né? Eu já vi pessoas e mulheres vindo falar para mim que estavam grávidas e que ia tirar licença quase com vergonha, quase como um pedido de desculpa pelo impacto que isso podia trazer. Então, na hora que você coloca esse sapato, também você enxerga isso de uma outra forma, completamente diferente. Então foi um processo incrível. Maravilha, maravilha. E nesse momento você estava no México? Eu estava no Brasil. Estava no Brasil. Depois foi para o México. Depois foi para o México. E como é que foi essa tua estada no México? Como é que você fez essa transição? Porque são culturas bem diferentes, né? A cultura aqui no Brasil e a cultura no México são diferentes. As velocidades são muito diferentes. E a gente já teve algumas conversas com pessoas que foram expatriadas para o México, tiveram ali Unilever e outras marcas. Eu queria entender de você como é que foi essa tua experiência no México. Foi uma experiência super interessante, assim. Quando eu fui para o México, profissionalmente, eu fui para liderar a nossa agenda de tequila, né? A nossa categoria de tequila dentro da Diageo. Uma das categorias que estavam num momento muito único, porque a gente passou um tempo enorme, só para você ter uma noção, a tequila é feita da agave azul, que é um produto de denominação de origem, então tem um lugar ali para plantar e um tipo de agave, então, e ela demora 8 anos para ficar madura, para você conseguir fazer a tequila. E teve um boom de demanda, principalmente durante a pandemia, que a gente obviamente não conseguiu atender, porque não conseguiu prever que seria dessa forma. E no momento que eu cheguei, era um momento que a gente estava começando a ter mais capacidade para começar a globalizar esse negócio. Então, apesar de estar localmente no México, meu contato era muito grande com todos os outros países, né? Principalmente os Estados Unidos, a Europa, e o lançamento até na Ásia a gente foi fazer. Então foi um período de México, mas muito global. Certo. Muito global, de conhecer muitas outras culturas. E é um processo que tem um ritmo diferente mesmo, é diferente, né? Não estou nem qualificando melhor ou pior, mas é muito diferente. Mas só que no ambiente do trabalho, nesse processo de globalizar a tequila, a gente estava num momento que era ou faria naquele momento, ou a gente ia perder o bonde e perder o time, né? Os Estados Unidos, geralmente as nossas categorias, ou elas crescem muito vindo da Europa, né? Você pensa no Scotch Whisky, a nossa base de produção é lá, você pensa em Guinness, que é na Irlanda. Então, a partir do momento que uma categoria desponta nos Estados Unidos, a cultura americana tem esse potencial de impactar o mundo inteiro. Um mercado consumidor muito potente, né? Muito potente. E quando você pensa nas verticais de cultura, de esporte, filme, entretenimento, o que acontece lá, a gente vê no mundo inteiro. Então, você estava dando um exemplo antes da gente começar de Billions, né? A categoria começou a aparecer em séries como Billions, White Lotus, na TV. E aí, isso não fica só concentrado naquela geografia. Expande, todo né? mundo começou a ver e todo mundo queria entender o que era aquilo. Então foi um momento de puxada do consumidor e de demanda do consumidor que não tinha muito tempo ali para fazer planejamentos, então o ritmo teve que ser um ritmo acelerado. E esse foi um desafio, porque a gente tinha que se contentar com 70% das respostas e que estava tudo certo e começar a fazer. Então essa experiência no México foi uma experiência que a gente teve que se desafiar bastante, numa questão de velocidade e numa questão de lidar com ambiguidade, que é um ponto, de novo, um pouco diferente lá. Eu como consumidor, eu fui tocado pela tequila Dom Julio 942 no Billions, né? E eu fui tocado também, te contei que eu passei passei
16 dias no México para ir nos Estados Unidos ali na época da pandemia, e foi ali que eu conheci efetivamente na boca o produto. E eu fiquei também muito bem impactado com a história do Oscar, né? Sim. Que todo mundo ali no Oscar, no meio do Oscar, fez um brinde com uma versão pequenininha da 1942. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o bastidor de como é que vocês construíram esse momento, que foi um momento icônico, único. Nunca ninguém tinha feito nada nem perto disso dentro de um lugar que você tem uma quantidade de celebridades assim infinita, né? Infinita. Não, foi um aprendizado muito grande, assim. A tequila se transformou num boom por uma estratégia muito grande de ser culturalmente relevante, né? A gente teve muito pouco advertising, muito pouco uma propaganda mais tradicional, mas nós como grupo, a gente mapeava as verticais de cultura, então dentro de filme, de moda, de música, de esporte, e como a gente criava relações genuínas com esses parceiros. Então o Oscar, a gente vinha patrocinando e estando nas festas, nos after parties dos Oscars há muito tempo. E aí você acaba criando uma relação, né? Não é uma relação puramente comercial. Não foi um overnight success, não né? Não foi um overnight success. Essa ideia, ela veio porque por muitos anos a gente estava perto daquele time, a gente estava presente lá, né? Então essa foi uma ideia, inclusive, que foi feita a quatro mãos, né? E que foi pensada a quatro mãos. O próprio Jimmy Kimmel, que estava apresentando o Oscar, e o Guillermo, que é aquele personagem super engraçado, a gente já tinha feito várias ações com eles nos anos anteriores, né? Ele tinha uma ação que a gente fazia com o Guillermo no Red Carpet, que ele entrevistava sempre as celebridades antes de entrar no Oscar, e aí oferecia uma tequila, e num processo mais divertido ali. Então, este caminho e esta relação foi o que fez com que essa ideia acontecesse e que foi uma ideia que foi interessante para todos os lados, né? Um brinde no meio, a gente conseguiu trazer a mini garrafinha, porque essa garrafa, ela é uma garrafa super icônica, ela é linda, ela é quase um objeto de desejo, muito do sucesso, além de ter um líquido maravilhoso, é porque a garrafa é um ícone de luxo. Quando a gente fez as mini, isso virou a gente chama lá no México de chaparritas, né, que é um nome carinhoso para a garrafa mini. E agora isso virou um ícone, né? Então é uma história de muita parceria, de muita conexão, de muito entendimento. A gente tem no nosso time de Estados Unidos pessoas que vieram das verticais, então pessoas que já trabalharam com os grandes produtores de conteúdo, pessoas que já trabalharam imersos dentro das verticais de esporte, que ajudam a falar a língua na hora que a gente está negociando. E tem conexões genuínas mesmo. Então essa ativação do Oscar não ou era muito dinheiro, que não foi o caso, mas é uma relação muito, muito, muito genuína. Bom, vamos fazer 2 brindes então. Pega aí o seu. Em algum lugar do mundo já tá na hora de beber. Aqui onde a gente tá não tá na hora de beber, mas a gente vai dar um brinde. Brinde, amigo, saúde. 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 E a gente tem que armar de fazer uma coisa parecida a essa com o Oscar nos nossos Smarts que vem aí em outubro. Então fica um dever de casa para nós dois aqui, pra gente pensar Fechou. Como é que a gente vai fazer isso, porque realmente... sem querer advogar a vontade aqui do produto, eu acho que todo mundo deveria provar, porque se você teve algum momento do seu passado que a tequila não te traz boas recordações, vai ser tudo jogado no lixo quando você botar esse líquido aqui na sua boca, que realmente é uma coisa absurda, né? Agora, dando um passinho mais para frente aqui, eu queria entrar no mundo da inteligência artificial, que eu acho que é muito interessante. Toda vez que a gente traz um líder de marketing para uma conversa, a gente está querendo entender o que está passando na cabeça desse líder de marketing no momento tanto estratégico como tático da inteligência artificial. E eu sei que vocês têm um olhar bem estratégico para isso, que a gente estava conversando antes. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo a inteligência artificial impactar o mundo do marketing do ponto de vista mais ali a 10 mil pés. Eu tenho um ponto de vista um pouco mais amplo como marqueteiro e tenho um ponto de vista da minha indústria, né? A minha indústria é uma indústria de celebração, é uma indústria de olho no olho, é uma indústria de drinks nas mãos, né? Então, olhando pelo ponto de vista da minha indústria, eu vejo a inteligência artificial como um meio
para criar conexão, como um meio para a gente exponenciar a criatividade, né? Ao mesmo tempo que a cultura de dados, hoje o mundo está tão pulverizado que para a gente ter a atenção do consumidor, a gente precisa ter um olhar de insight, tecnologia e eficiência para a gente conseguir ter uma falha e uma conexão com o consumidor que seja cada vez mais eficiente. Então, pensando numa cultura de dados, de como a gente conecta o funil completo e como a gente unlock, né, tecnologia que vai ter um drive de criatividade, a Diageo, a gente está cada vez mais pilotando formas, né, de como ser pioneiro, mas entendendo que a inteligência artificial é um meio. Né, a conexão humana, ela nada vai substituir a conexão humana, né, principalmente numa indústria que fala de celebração. A celebração, de novo, é o contato. A gente saiu de um período onde a gente estava isolado e a gente viu como faz falta, faz né? falta e faz totalmente diferença. Então, o mundo artificial, ele, eu tenho esse ponto de vista muito claro, não vai substituir o mundo real, né? E a verdade, mas ele vai facilitar em como a gente gera entretenimento na hora certa, para a audiência certa, no momento certo. E a gente consiga ser mais eficiente, mas ainda assim, pensando muito em marketing, e eu vi muito isso agora voltando de Cannes, que as campanhas e os grandes cases que a gente que estava mais falando sobre isso era o que fazia o coração bater, né? É o que toca as pessoas, o que emociona as pessoas no final do dia. A gente está entrando forte nessa era da inteligência artificial, mas ainda o fator humano é hiper importante, né? Até mesmo porque quando o marketing encontra o prompt, né, quem dá o prompt é o humano. Né? Então, a inteligência artificial, ela está, na verdade, ajudando a gente a automatizar algumas coisas e tal, automatizar ou medir, né, ou criar clusters específicos para campanhas. Eu queria que você desse para a gente um use case que vocês usaram na Diageo, para alguma marca da Diageo, obviamente, e você gostou, falou assim, não, legal, isso aí funcionou legal. E se você pudesse contar pra gente uma coisa assim, olha, a gente pensou nisso daqui, usou dessa forma, mas não foi tão legal, a gente aprendeu e agora a gente vai fazer uma outra coisa. Eu queria 2 use cases. Que você taticamente usou AI e surtiu o efeito que você e o teu time queriam, e outro que talvez não tenha surtado tanto o efeito assim que vocês queriam, mas surtido o efeito assim que vocês queriam, mas ajudou a vocês a chegar numa melhora. Eu vou te falar o que quando a gente não usou, e aí tem uma grande oportunidade de usar para eficiência, né? Você pensa assim, Johnnie Walker é uma marca que está presente nos 4 cantos do mundo, em quase todos os países, né? A gente, globalmente, o Brasil é o segundo maior mercado de Johnnie Walker, então a gente está muito presente em tudo que a gente cria de Johnnie Walker globalmente. E aí a gente estava numa discussão com nossa comunidade global, e aí, não me lembro agora o número exato, mas acho que tinham mais de 40 mil assets criados. Caramba! Globalmente, né? E aí a gente começou a pegar, assim, drink de whisky com o pôr do sol no fundo. Aí tinham, assim, sei lá, 3 mil assets. Aí o pôr do sol mudava um pouco, se era o da Grécia, se era o do Rio, se era o de Los Angeles, mas no final era a mesma coisa. Então agora a gente começou um workstream para usar AI, para a gente fazer uma otimização e pequenas adaptações de assets que tem um propósito muito comum, onde todos os mercados do mundo possam usar, né? Então, com esse olhar de eficiência, o fato da gente não ter usado, a gente perdeu ali uma oportunidade grande de ser muito mais eficiente. Então agora a gente começou um grande processo para nossa adaptação e para geração e development de assets para o mundo inteiro, para todos os países, usando AI. Então esse é um processo que vai acontecer. Legal. Mas no Brasil, um processo que a gente criou um grande laboratório de listening e trazendo ferramentas novas, a gente criou um lab lá dentro da Diageo, que a gente começou a chamar de Content Lab. Né? E esse para mim foi um grande case. Quando eu cheguei, né, de volta, o time já estava fazendo esse lab e a gente começou a discutir que poderia ser muito mais, né, do que isso. E é um time
que fica num laboratório, né, numa sala onde a gente tem 2 ou 3 ferramentas de social listening e a gente consegue ter insights numa frequência e num impacto super alto para a gente conseguir ouvir e conseguir reagir, né, e conseguir entrar nessas conversas, né, de uma forma muito mais genuína e mais rápida. Então, a gente tem um índice dentro da Diageo que a gente chama de talkability, né, que são as menções orgânicas do social e no digital como um todo, e depois que a gente implementou esse lab, onde a gente conseguia mapear as conversas e rapidamente as marcas poderiam ter um ponto de vista e poderiam entrar, engajar nessas conversas, a gente mais que triplicou o nível de talkability das nossas principais marcas. No mundo de hoje, o consumidor, né, as pessoas falando das nossas marcas é muito mais potente do que a gente empurrando as nossas mensagens das nossas marcas. Mudou, né? O marketing e a publicidade foram mudando silenciosamente. E eu acho muito interessante porque vocês estão lá na ponta, né? No final do dia, no momento de celebração, no momento que as pessoas estão felizes, em algum momento daquela semana ou daquele final de semana, e eu acho isso muito potente, você tá presente naquele momento com o consumidor, e o que me leva aqui a uma outra coisa que estava passando na minha cabeça, porque todo mundo está falando muito de como é que a inteligência artificial vai ajudar a gente a resolver os problemas de Customer Experience, né? E Customer Experience, às vezes é atendimento, às vezes é vendas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, se vocês estão pensando nisso, como é que a inteligência artificial vai me ajudar a resolver o problema de ou ajudar a fazer uma venda mais tranquila, ou seja, não empurrar e puxar a pessoa para dentro da tua comunidade, né? Talvez seja por isso que você esteja construindo tanto conteúdo legal para atrair essas pessoas que gostam de fazer parte de comunidade, né? E a segunda coisa que eu estava pensando uma vez que ela está lá dentro, como é que você retém essa pessoa? Como é que você encanta essa pessoa, né? Que é a parte do Customer Experience que eu acho que as pessoas entendem mais. Assim, eu acho que a gente sempre falou muito de funil, né? E aí tentando mapear a jornada do consumidor, né? Numa jornada de conhecimento, de consideração e de conversão, que não existe mais, né? Acabei de estar numa discussão muito legal com o time do Mercado Ads e um entendimento muito grande agora do Retail Media e de como essa plataforma é uma plataforma que você pode construir conhecimento, você pode construir consideração e conversão ao mesmo tempo, onde o consumidor está muito mais predisposto no momento de busca de consumir algum tipo de conteúdo, de ter um entendimento muito maior da marca. Então, eu acho que essa quebra desse funil, né, e usando esses novos meios para as marcas, né, gerarem conhecimento, consideração e conversão ao mesmo tempo, dependendo do meio, esse é um grande aprendizado para a gente. Assim, hoje a gente não tem... eu quero desenvolver um grande case olhando para o Retail Media de uma outra forma, mas a gente começou olhando para isso, esse exemplo do Retail Media para mim é importante, porque a gente começou olhando para isso como uma ferramenta de trade, mas agora a gente está olhando isso como uma ferramenta de consumidor mesmo, né? Onde, no meu caso, principalmente quando você pensa num trade, né, no bar, o consumidor, o shopper, né, quem decide, a experiência, é tudo junto ali ao mesmo tempo. Então, essa segmentação, ela está ficando cada vez mais complexa. Então, a inteligência artificial, esses novos meios da gente mapear a nossa audiência, entendendo aonde a gente pode construir imagem de marca e conversão ao mesmo tempo, isso para a gente está virando uma obsessão. É a história do branding versus performance, né? Tá tudo junto hoje em dia, né? Então, você não constrói marca se você também não consegue vender. E pra gente em Johnnie Walker é super... eu tenho grandes cases, né? A gente tem dois veículos de mensagem onde a gente fala do líquido, né? E fala dessa potência dessa marca num momento de experimentação, mas ao mesmo tempo a gente também fala de cases que ultrapassam a garrafa, né? O prêmio que a gente levou agora é por um case que é muito maior do que o whisky. E a soma dessas duas mensagens fazem Johnnie Walker ser a marca que né? Então não é nenhum nem outro. Então a potência da gente utilizar
a audiência certa, no momento certo, para falar a mensagem certa, para mim, o grande benefício disso. E uma vez que a gente consegue mapear essas audiências e consegue, né, entreter essa audiência com a mensagem certa no meio correto, como a gente retém, também estamos ficando obcecado por CRM, né? E a forma, né, o nosso D2C, o D2C da Diageo no Brasil é o terceiro maior acesso de sites da Diageo no mundo. Então a gente vem construindo uma conexão direta com o consumidor de uma forma consistente há um bom tempo e com uma base de dados e aprendizado super interessante, onde a gente usa isso para todos os outros canais. E agora a gente começou a liderar, até para a América Latina como um todo, dentro do Brasil, um piloto de CRM que a gente vai criar com inteligência artificial, um grande menu, né? Então, se você está falando de um momento importante que é o Dia dos Pais, para a categoria X, e você quer ter uma mensagem para impactar aquele consumidor que já está dentro da categoria, você aperta um botão e você já tem uma proposta de como gerar esta conversa. Tanto para os nossos meios diretos ao consumidor, até para os nossos parceiros, os nossos clientes, que também precisam dessa parceria para conseguir falar com a base deles da forma adequada. Falando em parceria, já que você deu a deixa, a gente teve aqui o Luiz Justo, que é CEO da Rock World, né, que tem Lollapalooza, The Town, Rock in Rio, e ele falou bastante na nossa conversa com ele sobre as parcerias de longo prazo que eles foram construindo. E eu sei que vocês, como Johnnie Walker, né, com a marca Johnnie Walker, vocês têm uma parceria muito grande com esses festivais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, do ponto de vista da marca, né? A gente já teve aqui também outras marcas, Heineken a gente já teve aqui, Kit Kat a gente já teve aqui, que são parceiros também dele. Eu queria ouvir o teu testemunho em relação à construção dessas ativações e como é que essas ativações estão te ajudando a construir a consideração, ou a construir o relacionamento de longo prazo com o teu consumidor. Conta um pouquinho pra gente. A gente tem uma parceria já longa. Johnnie Walker é a única marca de álcool que está presente em todos os grandes festivais como uma forma consistente. Né? E eu lembro de quando a gente teve a primeira entrada de destilados num festival, num Lollapalooza, que foi há muito tempo atrás, com Johnnie Walker e com Tanqueray, quando o gin explodiu aqui no Brasil. E a gente via aquela taça que foi super icônica e ainda é tão icônica. As pessoas faziam fila e procuravam a taça para ir lavar no banheiro e colocar qualquer coisa ali dentro, porque elas queriam ser vistas com aquela taça na mão. Né? Então esses festivais, eles são grandes propulsores de cultura, né? Então quando a gente quer criar uma cultura de drink, uma cultura de experimentação dentro desse universo de coquetéis, esses festivais são grandes palcos para a gente fazer isso, né? Então dentro dessa cultura de coquetelaria, a gente usa muitos festivais e essas parcerias para convidar o consumidor a experimentar uma nova forma de celebrar, né? Uma nova forma de se conectar. Mas para o whisky especificamente, o whisky é uma categoria, né, historicamente com um estereótipo super masculino, né, com um consumidor, e isso já mudou, né, muito por ativações como essas, por um consumidor um pouco mais velho. Então entrar nos festivais nos permitiu ter contato dessa marca com um novo público, né, e começar a recrutar um novo público que estava entrando nessa categoria e que não considerava o whisky, né, dentro do hall de categorias. Então pra gente esses festivais eles foram fundamentais para rejuvenescer a marca, a gente se conectar com um novo target mais novo, se conectar com mulheres, né? Por muito tempo a gente falava que o uísque era uma bebida masculina, mas a gente tem uma base de mulheres no Brasil enorme, né? Em algum momento já veio assim, você precisa misturar o uísque e deixar mais fraco para a mulher beber? Claro que não, a mulher decide a forma como que ela quer beber, e pode ser num drink, pode ser on the rocks, pode ser da forma como é. E esses festivais foram um grande palco para a gente fazer essa transformação de Johnnie Walker, tanto no Brasil quanto no mundo, porque como eu te falei, sendo o segundo maior mercado de Johnnie Walker no mundo, ou a gente avança aqui, ou Johnnie Walker não avança, né, no mundo como um todo. Então essa consistência de gerar uma experimentação que é fresca, que é jovem, né, que é moderna, e a gente leva grandes inovações dentro desses festivais. Um exemplo foi o lançamento de Johnnie Walker Blonde, que é um whisky
super smooth, super fácil de beber. É um whisky que foi feito para fazer drink mesmo e coquetel, porque a gente já teve ele dentro dos nossos eventos. Muito legal. Desde 2019, eu acho que a gente tem algum corner de Johnnie Walker Blondes, e é verdade, é muito fácil de beber. Muito fácil, muito super fresco e com um visual bem lifestyle, bem jovem, bem, que agregou super para a marca, porque também tinha esse estereótipo lá atrás, vai misturar whisky, meu Deus, vai fazer drink com whisky, não pode, como uma coisa intocável. Então a gente lança esse produto justamente para fazer isso, e ele foi o grande mote de todos os festivais, né, para o consumidor. Então essa parceria, como eu falei com o Oscar, né, que a gente já fez há muito tempo, é uma parceria que agora, né, a gente falando com o próprio time dos festivais do Rock in Rio, a gente tem ideia juntos, né, de como a gente pode levar para um novo lugar. No próximo Rock in Rio, a gente vai ter uma ativação que vai além, né, de gerar uma experiência lá no evento, de gerar drinks, né, e ter esse grande foco em experimentação. A gente vai falar mais de keep walking, né, porque para os próprios cantores que chegam até esse momento de se apresentar num festival como esse, para um público como esse, eles já tiveram que walk a lot, né? já tiveram uma longa jornada. Gastaram sola de sapato. E aquele sentimento de subir no palco, naquele palco. Sim. A gente quer contar um pouco disso, Legal. de como teve que ter esse sentimento de sempre seguir e nunca desistir, faz com que eles cheguem até um palco como esse. Legal, muito legal. Bom, vamos conversar sobre o quarto elemento. A gente já conversou, eu e você, já falamos sobre o nosso terceiro elemento aqui, que é o Dom Julio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse GP que vocês ganharam. Eu queria que você contasse pra gente, lá do início, né? Como é que vocês construíram o briefing? Uhum. E qual foi o briefing que vocês deram para a agência, né? Olha, a gente quer isso daqui. A segunda parte da conversa, eu gostaria que você me contasse como é que vocês trouxeram essa pessoa tão icônica para a Bossa Nova e o que vocês propuseram para ela, tá? E a terceira parte eu queria que você olhasse para trás e falasse assim, nossa, esse processo foi maravilhoso, a gente acertou em tudo ou não? A gente poderia ter feito isso aqui melhor e tal, porque eu acho que quando a gente é premiado, qualquer coisa, eu sempre penso no que eu poderia ter feito de diferente para a próxima vez, né? Porque todo mundo fica no vibe de ficar feliz, né? Eu acho que é legal você ficar feliz, ficar satisfeito, que você foi recompensado, mas se você realmente quiser fazer o negócio andar para frente, a minha crença é que você não pode ficar parado. Você tem que, sem querer fazer o trocadilho, keep walking. Se mexer. Exatamente. É assim, eu voltei, né, eu especificamente, a minha figura, Guilherme, eu voltei para o Brasil em dezembro, né? Essa é uma ideia que já foi construída antes, então eu tô aqui representando uma equipe que foi super corajosa, mas eu vou contar um pouco como é que foi o processo como um todo. Esses últimos 12 meses, 18 meses, Johnnie Walker no mundo inteiro veio com uma plataforma de comunicação chamada Passos Ousados, né? E celebrar passos que tiraram do eixo, né? Que as pessoas que se desafiaram e que deram um passo, ou um primeiro passo que saíram não foi dado da zona antes, de conforto. Saíram da zona de conforto e que ajudaram a construir cultura, né? E aí, dentro dessa campanha e desse grande mote de Passos Ousados, o briefing foi encontrar personagens, né, locais, onde a gente conseguisse localizar essa plataforma, que contassem de uma forma muito potente o que Passos Ousados te levam além, né? E aí eu lembro que esse é uma grande estratégia de Johnnie Walker, que é trazer essa plataforma de comunicação de Keep Walking dentro da cultura, seja dentro da música, do entretenimento, dentro do esporte, dentro de filme, porque é isso que vai movimentar e conectar com as pessoas, né? Então, dentro desse briefing, tiveram várias ideias, mas quando veio a ideia da Laíde Costa, né, com essa história de que a Bossa Nova, né, foi apresentada para o mundo no Carnegie Hall lá em Nova York, majoritariamente por homens, e os pais da Bossa Nova, né, como a gente chamou, e ela
não foi convidada, né, por ser quem é, por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, não ter sido convidada para esse processo. E ela contou, né, pra gente que, inclusive ela ouvia assim, que ela devia cantar samba, né, e não bossa nova. E aí ela persistiu, né? A gente levou ela no escritório nessa última segunda-feira para falar um pouco para ela. Foi super tocante falar um pouco com ela, né? E foi super tocante a conversa com ela, porque ela tem 88 anos hoje, né? E as pessoas perguntavam assim, mas de onde você tirou força, né? Para keep walking, para continuar seguindo. E a resposta dela foi persistir. Que várias pessoas tentaram tirar ela do caminho que ela decidiu seguir para ela, e ela persistiu e seguiu este caminho. E aí quando a gente entendeu essa história profunda, a gente falou, não tem nada mais keep walking do que isso, né? E depois de um tempo teria um outro show no Carnegie Hall de novo para falar para mostrar a bossa nova, showcase, né, a bossa nova, e ela não iria ser convidada de novo, né? Então aí essa ação de bold steps, mas ao mesmo tempo, né, de caminhar para frente, a gente tem que olhar um pouco para trás, né, para contar uma história como essa, para continuar seguindo para frente. Foi uma história que teve muita coragem do time. E o grande objetivo foi contar quase que a campanha chamou Errata aos 88, né? E nasceu numa página dupla na Folha de São Paulo, fazendo uma errata história da bossa nova, contando que ela era também, junto com os pais da bossa nova, mãe da bossa nova, né? E que ela merecia o reconhecimento aos 88 anos que ela nunca teve. Depois disso, o FII dela subiu, o número de shows que ela faz aumentou muito. A gente chamou ela e falou assim, e aí, o que você quer fazer agora? Eu quero gravar um outro disco, eu quero cantar em Paris. E aí os planos dela só cresceram, né? E a vontade dela começar a fazer mais só aumentaram. E contar essa história, e aí por isso que eu acho que a inteligência artificial e a tecnologia estão aqui com um papel muito claro. Mas tocar as pessoas não tem preço, Não tem. né? Não tem esse impacto. Então ter ganhar esse Grand Prix com essa história corajosa, com um ícone, né, conectando com a nossa cultura, foi o primeiro Grand Prix de Johnny Walker no mundo, o segundo Grand Prix da Diageo na história. O primeiro foi em 2006, com uma campanha de Guinness que a gente fez lá atrás. E uma campanha do Brasil de um time super corajoso, assim. E aí, indo para a tua segunda pergunta, que é o que a gente aprende como isso, nós como marqueteiros e criativos, a gente quer criar o tempo todo e tal. A partir do momento que a gente criou isso como errata, acho que a gente começou a se questionar, isso acabou? Ou isso tem mais caldo? Como ela, muitos outros, né? A história, principalmente aqui no Brasil, a gente apaga muitos personagens que foram importantes para criar a cultura, né? Então a gente já começou agora a se colocar num papel. Tem mais desses personagens para a gente contar, tem mais erratas para a gente fazer. Essa plataforma pode ir ainda além, né, para a gente conseguir impactar e se colocar nesse lugar de privilégio que essa marca tem, com os investimentos que a gente tem e movimentar mais a sociedade para frente. Então esse é um grande aprendizado, né? Queremos um pouco mais de consistência, né? Então dando calma para os nossos times lá dentro ao invés de pensar numa outra coisa, o que mais que a gente pode fazer aqui? O que mais a gente pode fazer com ela? Né? Apesar da gente já ter mudado a vida dela, acho que tem muita coisa nessa parceria que a gente pode ter e pode tirar, né? E você imagina só se você conseguiu transformar a vida dela, quantas outras vidas de quantas outras pessoas, quantas outras erratas vocês não podem construir e impactar. Né? Enquanto você estava contando aqui, eu estava pensando muito em futebol, né? Uhum. E todo mundo, obviamente, Pelé foi o rei, cara sensacional, fantástico, jogador maravilhoso e tal. A gente teve tantos jogadores maravilhosos na época de Pelé, que talvez
foram ofuscados, né? Por qualquer razão que seja, né? Pega o Garrincha, por exemplo, que era um gênio com a bola no pé. Talvez ele tenha sido ofuscado pela era de ouro que a gente viveu ali. E eu fico pensando a potência que você tem nas mãos, né? E um selo, né? Nessa potência de que deu certo, né? E cara, assim, a coragem de você, teu time, da Paty que esteve envolvida nesse projeto, cara, a coragem que vocês tiveram é uma coisa realmente sensacional. Quando a gente olha para trás, eu fico pensando, como curador dos nossos eventos, dos nossos conteúdos, cara, que eu posso fazer para ajudar, né? Quantas pessoas a gente tem que falar, quantas portas a gente tem que bater para fazer com que esse negócio seja ouvido pela maior quantidade de pessoas possível e inspire outras marcas, outros marqueteiros, outros CMOs, outros times de marketing a terem um pouco dessa coragem também, né? E eu acho que a partir do momento que a gente faz um feito como esse, estabelece uma nova barra. Exatamente. Benchmark, então, tá aqui. Então, e não só por uma premiação, mas pelo significado dessa plataforma de comunicação que é tão potente, que é Keep Walking. Keep Walking, quando a gente mostra uma história assim, é uma coisa muito grande, né? De novo, que traz de volta para Johnny, que traz de volta para o Whisky, mas ao mesmo tempo é muito maior do que isso. Então, para as outras campanhas, eu falo assim para o time, para a agência, está nessa barra, né? Ele tem esta potência. Então, o radar e o grau Alaide vai ter que continuar. Então, a gente chegou até aqui. Agora daqui eu quero ir para cima, entendeu? Esse é o desafio que a gente está se colocando como equipe. Legal. E eu acho que está dando para a gente também uma ambição criativa. Né? De novo, na era da tecnologia, qual que é a ambição criativa que as marcas têm? Que impacto que você quer ter criativamente, né? Obviamente que a gente quer crescer, fazer os business crescerem, a gente quer ter mais market share, mas qual que é a nossa ambição criativa? Que impacto a gente quer ter na sociedade, nas pessoas? Então, a gente começou a se conversar, qual que é a nossa ambição criativa? Para onde a gente quer ir? E as agências também num papel de desafiar, né, os marqueteiros. Briefing correto tem resultado correto. Briefing corajoso tem resultado corajoso. Né? Então, agora eu acredito nisso mais do que nunca. Esse nível de coragem é um nível que não pode baixar agora. É uma coisa muito interessante você ter falado de briefing corajoso, tem resultado corajoso, porque a gente já teve muitas conversas em outros momentos do nosso crescimento nesses últimos 11 anos, com figuras como, por exemplo, Fernando Machado, que é o rei do briefing corajoso, né? E ele sempre falava exatamente isso, né? Sem coragem, não tem resultado corajoso, né? Cara, a gente está se encaminhando aqui para o final. O papo realmente passa muito rápido. Eu vou deixar 2 convites aqui. Primeiro, vamos trazer ela para contar essa história. Muito legal. No nosso evento de outubro. Eu queria muito trazer ela para a gente contar essa história. Quem sabe ela dá uma palhinha, canta um negocinho para a gente. Né? E, cara, o segundo convite, eu quero revisitar isso daqui quando vocês conseguirem ir para o próximo passo. Você entendeu? Porque eu acho muito legal da gente poder ter múltiplas conversas ao longo da nossa jornada para a gente falar, olha só, não foi só aquela premiação que, né, delineou isso aqui. A gente teve aquela premiação, foi ótimo, a gente construiu essa plataforma e olha só onde a gente está agora. Porque eu acho que inspiração no final do dia não é uma coisa momentânea de curto prazo, né? A gente efetivamente precisa construir cada vez mais momentos de inspiração, porque é isso que vai fazer com que essa juventude olhe e fale assim, cara, eu também vou ter essa coragem, eu também quero fazer isso, eu também quero ser esse tipo de marqueteiro, né? Eu acho que é um pouco do nosso papel, contar essas histórias dentro dos nossos podcasts, dos nossos playbooks, dos nossos eventos, e como comunidade, no final do dia, é só isso que a gente quer. A gente quer encontrar as boas histórias, contar essas boas histórias, impactar positivamente a indústria, porque no final do dia, se a gente fizer isso, o resto acontece. As empresas vão querer fazer parte da comunidade, vão querer fazer parte das conversas, vão querer contar as suas conversas. Vai ser bom para você, por exemplo, que de repente você vai ter uma
amplitude maior de pessoas que talvez queiram vir trabalhar com você, vai ser legal para a marca, vai ser legal para figuras como Não, e é ela. legal para o marketing como um todo, né? De novo, a gente está passando por um período que, em alguns momentos, a gente tem que relembrar da importância Sim. de fazer um bom marketing, Sim. né? E de se apaixonar pela disciplina de novo, né? A época áurea da propaganda, acho que a gente está trazendo de volta essa paixão por ideia, por criatividade, por magia, né? Isso eu falo muito pro meu time, não fica pensando em dinheiro, né? Dinheiro segue consequência, magia. né? Exatamente. Então traz a magia que a gente vai dar um jeito de fazer a coisa acontecer. Sim. Sim. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. A gente está aqui, tipo, uma semana depois que vocês foram premiados, você já deu esse tempo pra gente, trouxe o leão aqui pra gente. Queria fazer o nosso último brinde, eu já tomei quase todo, você não tomou nada, derreteu todo o gelo, eu entendo, são poucas horas da manhã aqui. Meu amigo, vamos fazer a próxima no final do dia, que é pra gente fazer uma degustação. Fechado. Saúde. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Muito obrigado.